Hoje a live vai ser sobre medicina germânica multiespécie. Vamos falar um pouquinho o que é essa invenção aí que o Marcos trouxe, o Dr. Marcos trouxe para a gente, vai explicar um pouquinho sobre essas informações. E essa é o meu convidado especial, Marcos Fernandes, hoje vai falar um pouquinho sobre o seu livro também, sobre essa informação da medicina germânica multiespécie, e esse é a primeira live do intensivão da origem emocional dos sintomas. Então, vamos agregar aí esse conhecimento a mais e mais pessoas que querem saber essa correlação entre emoção e sintomas físicos, tanto no ser humano, né, nos pacientes, nos clientes, mas também nos pets, né, nos animais de estimação, para quem trabalha ali no mundo da veterinária, para quem trabalha com clientes que têm também esses animais de estimação, mas principalmente médicos veterinários que apoiam aí tanto esses animais que sofrem também com todo esse ambiente, né, Dr. Marcos? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Antes de eu falar, deixar você se apresentar, quem não está inscrito no Intensivão, aproveita também, vai no @Ivan_Bonaldo, tem um link lá de inscrição, que vai ser do dia 26, essa semana do Intensivão, no dia 26 de setembro até dia 2 de outubro, que vão ser várias aulas e várias aulas disponibilizadas, várias lives com várias outras informações. Então aproveite e se inscreve online, gratuito, para você adquirir mais conhecimentos. Conta aí, Marcos, quem que é Marcos Fernandes? Marcos Fernandes é filho do Ézio e da Ivani e pai do Gabriel. Pronto, me apresentei. É o suficiente. É o suficiente. Ivan, eu sou médico veterinário. Esse ano eu faço 30 anos de formato, 30 anos de consultório. Escolhi a homeopatia como especialidade, exerci por vários anos. Depois eu fui fazer formação em psicanálise clínica. E com esse olhar da psicanálise, eu fui para as constelações familiares de Bert Hellinger, a princípio, e depois para a medicina germânica do Dr. Hammer, né? Nesse período, fiz mestrado em alergia alimentar, em cães, doutorado em cães farejadores de drogas e explosivos da polícia, trabalhei com estresse desses animais. Enfim, é um pouco de mim, né? E hoje eu atuo como veterinário dentro de um conceito chamado família multiespécie. Eu sou mais um terapeuta familiar multiespécie que um veterinário. E agora, por curiosidade, né? Como é que você foi parar nesse mundo aí da sistêmica, da visão aí, da emoção, você vindo da veterinária? Como surgiu isso na sua vida? Olha, eu sempre fui um veterinário fora da caixa, né? É diferente, fora da curva, como se diz, né? Começou com a homeopatia. Na homeopatia eu já vi que eu era uma pessoa, um profissional diferente, que tinha um outro olhar para a doença, para o doente. Eu valorizava muito o paciente em detrimento à doença ou sintoma que ele apresentava. Era um olhar mais humano, menos agressivo em relação a procedimentos terapêuticos, cirúrgicos, né? E aí eu conheci as constelações familiares de Bert Hellinger, me apaixonei como paciente a princípio, né? E das constelações para a medicina germânica foi um pulo, porque são técnicas, no meu olhar, ferramentas tão complementares, né? Tão harmônicas, tão alinhadas, que eu fiquei impressionado. Perfeito. E quando que foi esse salto aí para as constelações, começo das constelações, e aí as leis biológicas? Quando que você começou a estudar? Constelação familiar eu comecei em 2017 e terminei em 2018. E a medicina germânica eu comecei em janeiro de 2021. Eu a conheci do nada, coisa de internet. Eu tenho uns insights, são meio inexplicáveis. A psicanálise, um dia eu acordei em 2012 com a palavra psicanálise na mente, né? Eu fiquei uns 15 dias no Google, mas psicanálise é psiquiatra, psicanálise é psicólogo, né? Até que eu cheguei na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa e fiz o curso. E assim também, de uma forma muito parecida, foram as constelações e a medicina germânica. Essa, na verdade, é a resposta, é a pergunta mais difícil que você poderia me fazer aqui hoje.
Porque é inexplicável. Eu não consigo, eu até me esforço, mas eu não consigo me explicar como eu cheguei nesse caminho. Quando a gente está sincronizado, né, com a nossa missão, com nossos projetos, as coisas aparecem, né? Só que depende de nós enxergarmos aquilo ou simplesmente virar o rosto e seguir outro caminho. Então, eu acho que você enxergou, olhou e seguiu, né? Não simplesmente virou o rosto para aquelas informações. Exatamente, exatamente. E tem uma coincidência aí que essa palavra não existe, sincronicidade, né? Hammer, Hellinger, Hahnemann, o pai da homeopatia, né? É tanta similitude, né? É tanta sincronicidade que eu fico impressionado como as coisas fazem ganchos e ligas incríveis, né? Há uma inteligência superior que deve comandar tudo isso aí, que a gente, inclusive, chama de inconsciente coletivo. E vão direcionados para um mesmo ponto, né? Todos eles vão convergindo para uma mesma causa, para uma mesma origem da alteração. E é isso que é perfeito, porque aí o processo tende a fluir. E como que você chegou ao curso Origens? O que te fez entrar no curso Origens? Bom, primeiramente, eu te acompanhei muito tempo, alguns meses, na internet. Eu achava acho teus vídeos impressionantes. Você tem uma didática que impressiona. Você é simples, você é objetivo, você é focado naquilo que você quer, na mensagem que você quer passar. E olha, eu trabalho com rádio. Há 22 anos eu tenho um programa de rádio. Comunicação, de alguma forma, eu entendo um pouco. E para esse conhecimento, você é perfeito nas suas explicações. Aí, dos vídeos que eu te acompanhava no teu canal, para ir para o curso Origem, foi um pulo. E foi no curso Origem que eu me desabrochei. Foi ali que eu entendi a medicina germânica mesmo, né? Aí foi muito fácil, né? Quem faz teu curso entende esse processo muito bem. Né? Que bom, fico feliz, Marcos. E aí me conta, como que surgiu essa ideia aqui? Vamos ver se dá para aparecer melhor aqui. Da Medicina Germânica Multiespécie, o livro. Como que veio isso? Pois Ivan, na verdade, como veterinário, eu levei as 3 leis de Bert Hellinger para as famílias multiespécies através do livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. E eu repeti a dose na germânica. Eu peguei as 5 leis biológicas e falei, bom, isso aqui pode ser encaixado dentro desse sistema familiar. Vamos ver se dá mesmo? E comecei dentro do teu curso, antes, nos teus vídeos, eu já praticava na clínica, né? Na clínica veterinária. E aí tudo se encaixava. E engraçado que os livros do Hellinger, eu lia criança, riscava, colocava cachorro, lia a frase e dava certo. E com os livros do Hammer também. Embora pouca literatura, quando eu ouvia os áudios, os podcasts, eu falava, não, peraí, tira a palavra criança, coloca cachorro, vamos ver se encaixa. Encaixava. Perfeito. É aí que eu tenho que entrar. Aí escrever o livro foi tranquilo, esse livro foi escrito em 90 dias. Rápido, rápido mesmo. E parabéns pelo livro, né? Eu espero que ele traga muito sucesso ainda, muitas pessoas possam lê-lo, né? E como que as pessoas podem fazer para adquirir o livro? Conta aí se tem alguma forma específica, tem um site ou contigo. Bom, o livro já nasceu um sucesso, até porque você escreveu o prefácio. Eu não sou bobo nem nada. Falei, deixa eu já dar para o mestre, porque ele é maior, eu sou menor, né? Inclusive, os erros lá, ele já me ajuda e corrige. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, que eu encaminho pelo correio, né? Tem na Amazon, tem na Amazon, como chama aquela Amazon que você lê as páginas do livro, como chama? Publishing, né? Você pode também não adquirir o livro, mas ler as páginas na Amazon, se você for sócio, né? Mas eu acho que livro, o legal é ter livro, é ter na mão, né? Eu tenho cabelo um pouco grisalho, então eu sou da época do livro. Perfeito, perfeito.
E aí, explica um pouquinho melhor, então, para as pessoas aqui entenderem o que é essa medicina germânica multiespécie. O que significa isso? Só uma pincelada aí para o pessoal que às vezes nunca ouviu falar, está chegando aqui de paraquedas dessa live, ou no Instagram, ou no YouTube, que eles vão assistir. O que é essa medicina germânica multiespécie? No meu entendimento, é o conflito biológico que o tutor não resolve e acaba somatizando no animal, sobrando para ele desenvolver um sintoma ou uma doença. Dentro da família multiespécie, que é aquela família formada de indivíduos de espécies diferentes. Então, por exemplo, aqui, eu, meu filho e a gata. Família multiespécie, duas espécies. Espécie humana e espécie felina. Né? Então, os conflitos que eu não resolvo, os conflitos que eu tenho, adoecendo ou não, acaba indo para o meu animal, quando mesmo se identifica, está ligado comigo segundo um conceito freudiano, né? Conceito de identificação é um laço de amor, é uma espécie de honra, uma lealdade invisível que o animal tem para conosco, assim como nós temos para com nossos pais. Perfeito, perfeito. E quando a gente começa a estudar as leis biológicas, a medicina germânica, claro que Hammer, ele tinha aquele contexto fechado, né, a visão dele sobre o real, sobre a vivência atual daquele indivíduo, e ele também falava dos animais como recebendo influências das vivências, tanto é que as leis biológicas é biológico tanto para qualquer ser vivo. É conflito biológico para o ser humano, conflito biológico para o animal, conflito biológico pode ser vivido nessas multi-espécies, né? E, independente da espécie, a percepção vivida da mesma forma vai trazer a mesmo tipo de doença, de alteração e de disfunção. Só que, claro que, ainda bem que existem outros profissionais que trazem novas visões, né, que a gente pode expandir um pouco, como é Bert Helling, né, que traz outras informações que a gente pode agregar, né, como a gente sempre fala, as leis biológicas com as leis do amor, né, trazer essa conjunção de informações e entender que o ambiente ele molda o indivíduo. Né? Os menores sofrem, às vezes, com o não resolvido dos maiores. E isso faz com que, entendendo toda essa globalidade, a gente possa auxiliar os menores, seja a criança ou seja esses pets, né, que possam vir a sofrer. Tu tem algum exemplo de algum atendimento que você teve, que foi curioso, ou às vezes até um exemplo do livro? Olha, os casos mais prevalentes que eu atendo são as dermatopatias, as doenças de pele. E os conflitos que imperam aí nessa região, que são epiderme, ectoderma, córtex cerebral, é o conflito de separação. Esse é um conflito que hoje a gente enfrenta muito. Fora isso, as cistites, as inflamações de bexiga, as incontinências urinárias, o animal somatizando o conflito de território do tutor que está com ciúmes da esposa, está com ciúmes do marido, que tem uma briga de território em casa. As autodesvalorizações sendo somatizados no aparelho locomotor também me impressionam muito. Às vezes o animal tem uma hérnia discal na mesma vértebra que o tutor. Não, é algo assim impressionante, né? Então, o que mais tem são, eu acho, os conflitos de separação, os conflitos de território e a autodesvalorização que impera, né? E, numa frequência talvez menor, os conflitos de bocado, né, afetando o trato gastrointestinal, especialmente, onde o cão tem uma sensibilidade maior, né? Mas é uma loucura, é muito engraçado, né? Chega a ser engraçado na clínica. Né? Então você vê lá o tutor se coçando e o animal lá na maca se coçando junto. Mais ou menos esse processo. Ou o animal exatamente isso. Urinando por toda a casa e o tutor ou a tutora ali fazendo xixi a cada 30 minutos também. Esses dias eu atendi um gato que tinha uma cistite crônica. Ela tinha ido em 7, 8 veterinários e a cistite não resolvia. Eu perguntei para ela, a senhora por acaso tem cistite? Ela falou, não. O que eu tenho, já fui em vários médicos, ninguém descobre, é minha urina.
eu tenho incontinência urinária. Eu falei, quantos anos a senhora tem? Eu falei, tem 40 anos, né? E, na verdade, ela estava vivendo um conflito conjugal onde o marido estava tendo contato com várias mulheres e ela se sentindo preterida, rejeitada, abandonada, e ela visualizando os adultérios no celular dele o tempo todo. Então, ambos sofrem, né? Tanto a mulher, né, quanto esse animal que convive nesse ambiente. Tá ficando claro, pessoal? Dá um feedback aí, dá uma curtida, compartilha aí com pessoas que vocês gostem, acham que vão se interessar por essas informações, para disseminar também cada vez mais essas informações da origem emocional dos sintomas. Então conta aí, comenta se vocês já tinham ouvido falar sobre essas informações, até para a gente saber um pouquinho. E agora eu vou fazer uma pergunta que uma pessoa me fez, né, quando eu publiquei sobre esse conteúdo da live de hoje. Alergia nos olhos. É possível um animal ter alergias nos olhos por alguma situação não resolvida, talvez, dos tutores? Sem dúvida. Se eu atendesse um paciente com uma conjuntivite de caráter crônico, incurável, especialmente em região de conjuntiva, eu pensaria num conflito de separação, um conflito de separação visual, que essa tutora teve, alguém que foi embora, alguém que ela deixou de ver, né? Então, eu pensaria, embora, Ivan, cada caso é um caso e a gente precisa fazer uma análise sempre criteriosa. O olho tem mais de um tecido embrionário envolvido, né? Então, muitas vezes, a gente tem que isolar a patologia para tentar descobrir o que é. Mas, a princípio, eu pensaria num conflito de separação visual. Perfeito. Ou até aquele contexto de não querer ver algo. Né? Então, olho ali pro... Eu vejo, às vezes, aquele contexto de olhar para o celular do parceiro, como tu falou anteriormente, né? E eu não gostei do que eu vi ali, eu não queria ter visto aquilo que eu vi, ou aquela preocupação mesmo de um perigo de separação, porque o que foi vivido previamente traz um medo de ser vivido novamente. Então, cada vez que tenha um risco de perder alguém de vista, de alguém se afastar, talvez pode vir um alertazinho, e geralmente o sintoma vem no pós-estresse. Só que quando um animal ou mesmo um ser humano está vivendo recorrentes sintomas, coceira frequente, quer dizer que entra e sai do conflito, né? Ele não está saindo completamente, então fica entrando e saindo, e aquele padrãozinho acaba continuando, né? Os animais podem demonstrar os sintomas quando o conflito foi vivido pelo dono antes do animal fazer parte da família? Olha essa. Pode. Porque assim, né? Aqui está o tutor no universo. Aqui está o animal. Por que eles se encontram? O animal não erra de endereço. A lei que impera nas relações são de atração. De alguma forma, quando a gente atrai nas nossas relações humanas ou interespécie, é porque existe uma similitude. Há uma lei imperando aí. Então pode sim. Se você atraiu um animal que tem tendência a ter uma determinada doença que você tem, por exemplo, né? Então não é à toa que aquele animal sofre daquele quadro. Perfeito. E a gente vê isso quando a gente fala de criança adotada, né? Criança adotada, ela não vem para uma família qualquer. Muitas vezes ela tem similitude das informações de conflitos, né? Aqueles conflitos que aquela criança trouxe da família de origem, ela reverbera junto àqueles conflitos da família atual. Tanto é que o sintoma ele depende do ambiente. Então, se o ambiente está tranquilo, sossegado, não tem problema algum, não tem por que ter sintoma, né? Não tem problema, está tudo tranquilo, não existe estresse. Só que se o sintoma ele ainda existe, é porque tem algo da família atual que cutuca algo não resolvido lá atrás, ou que é algo do ambiente atual que está influenciando esse indivíduo ali, ou esse animal que está vivendo essa nova família. E aí vem aquela pergunta, os animais podem trazer sintomas da família anterior? Pode, porque em cada sistema que ele passa, ele entra em contato com esse sistema multiespécie
e por um alinhamento, por afinidade, ele acaba podendo ou não adquirir, né? Tem duas palavras que a gente nunca fala em biologia, né? Uma é nunca, outra é sempre. Né? Tudo é possível. Tudo são tendências. A gente está falando de tendências. Não há verdades absolutas nesse ramo da biologia. Aliás, no ramo da medicina, não existe um consenso, né? Em relação às doenças. Eu falei até mesmo essa semana no canal do Telegram que a única verdade que existe é quando o paciente melhora. Então, se o paciente melhorou, a gente sabe que acertou o ponto. Era aquilo que a gente estava conversando na sessão. Só que a gente só vai saber que é aquilo depois do tratamento. Então, não tem como a gente saber que é uma verdade na hora do tratamento. É hipóteses. Hipóteses podem existir inúmeras, mas a verdade é através da melhora que aquela pessoa vai ter. Então, através das perguntas que vocês fazem, a gente está colocando hipóteses, né? Opções para se olhar, mas a verdade vai ser atendendo e observando como que vai ter a reação aí desse pet, ou dessa criança, ou desse homem, né, ou mulher que vem no consultório. Outra pergunta que fizeram, então, ali durante essa semana: gato com crises convulsivas pode ter uma origem emocional? Pode. Eu observo nas convulsões que a gente atende até com uma certa regularidade, especialmente em cães, não em gatos, o conflito motor, o conflito do córtex motor, que é o conflito de contenção mecânica. Infelizmente, quando eu me formei, nós tínhamos o hábito de amarrar o cachorro na mesa do veterinário para fazer a soroterapia. Isso caiu, né, faz muito tempo. Mas eu entendo que a gente pode ter prejudicado muitos animais com essa conduta, entendendo hoje inadequada em conter o animal mecanicamente. Então, quando a gente segura o animal, quando a gente, de alguma forma, impede os movimentos, está aí uma questão. E isso já bateu em vários casos, Ivan, que eu atendi. Perfeito. E até o contexto de amarrar o animal, ser contido em casa, né? Às vezes a forma com que ele é contido em casa também, e até pelo contexto que às vezes eu vejo de agressividade. Então é aquele animal que não consegue reagir de forma motora, de nem atacar nem fugir, a alguém que me é superior, que pode ser um dono, pode ser um outro, por exemplo, quando um animal como o gato, que pode sair de casa, tem vizinhos que não gostam e possam agir de alguma forma, né, e contê-lo ou querer agredir de alguma maneira, ou outros animais que queiram conter ou agredir de alguma maneira. Mas também a gente pode ver o que essa tutora ou tutor está vivendo. O que esse tutor e a tutora está preso, né? Outro dia, dando uma aula, uma aluna falou: Marcos, eu atendi um cachorro que eu não consigo controlar as crises convulsivas. Qual o teu olhar da germânica? Aí eu disse o olhar do Dr. Hammer, né? E ela foi perguntar para ela. Ela falou: é verdade, eu me sinto presa. Eu tenho pavor de prisão, de elevador. Eu tenho pânico quando eu fico fechada. Então, olha o animal adquirindo uma questão que talvez ele tenha até alguma relação com isso, mas é do tutor, que potencializa, Perfeito. Dinamiza, agrava o quadro. Perfeito. Quanta coisa, né, a se olhar desde que a gente entenda o sintoma e a função daquele tecido, daquele órgão, por que aquele órgão tem um sentido biológico que ele deve estar alterado. E quando a gente entende isso, é muito mais preciso no diálogo com o tutor, com a tutora. Dr. Marcos, o senhor pode falar sobre hiperadrenocorticismo e diabetes em cães? Olha, aí a gente está falando de vários conflitos. Se eu atendesse um animal com hiperadreno hoje, eu perguntaria para o tutor se tem alguém na casa ao qual ele tem uma relação de estresse, né? A glândula adrenal que fica acima do rim, ela produz o famoso hormônio corticoide, que é o que eu estudei, inclusive nos cães da polícia, nos cães farejadores de drogas explosivas no trabalho. Então, sempre quando eu vejo um quadro de um hiperadrenocorticismo no animal, tem alguém na casa que vive uma disfunção, uma relação tóxica com esse animal.
muito desfavorável, né? E com relação ao diabetes, a gente também está falando de um policonflito, os indivíduos resistentes, o conflito de bocado, onde a gente engole alguma coisa que não digere, vai ali provocar um quadro inflamatório em pâncreas, alguma coisa assim, né? Então, já são casos mais complexos em relação a conflito. Perfeito. E eu vejo, muitas vezes, quando a gente vai tocar nesses hormônios, do córtex adrenal, principalmente da ligação hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise adrenal, nós temos um medo de não ser capaz de tomar a boa decisão. Então, é aquelas pessoas que tomaram decisões erradas e têm medo, e estão sempre no alerta, sempre na insegurança de tomar a má direção, a má escolha. Porque eu fico remoendo a escolha que eu tomei do passado, e se eu fico preso ao passado, eu tenho medo de errar de novo. Então é como se eu, fazendo um curso que eu estava fazendo nos últimos tempos, o Dr. Jayesh, que é o indiano, ele falava assim de não poder balançar o barco. É como se eu não posso balançar o barco, eu tenho que ficar na zona de conforto, porque se eu balanço o barco, eu posso cair. Então é melhor ficar paradinho, né? E aí eu não libero o cortisol baixa, então eu não libero o cortisol para que, se eu tenho cortisol, eu tenho energia para ir. Se eu não tenho cortisol, eu fico parado. E aí é melhor ficar parado por medo de não ser capaz de conseguir tomar uma boa direção. Então esse é o conflito da ovelha. É fase ativa de conflito, né? Uhum. Então pode ter uma alteração ali. E o diabetes, como você falou, né? Dessa oposição, desse confrontamento, de opositor resistente, né? Como se eu tivesse que resistir. Aquele animal que talvez vai ser levado e estão puxando pela coleira e ele está freando, né? Ou ele fica deitado. Ele não quer sair do lugar, porque em algum momento que foi levado, não foi legal. Então é melhor frear, resistir, do que confrontar. E aí a gente vai ver o tutor em casa, o tutor é do contra, né? Ah, vamos sair? Não. Ah, vai no mercado para mim? Não. Ah, tu tem que fazer tal coisa? Não. Então, ou ele protela, né? Ele vai, enrola, 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 e aí deixa para depois, ou não faz, né? Simplesmente não faz, porque é perigoso me submeter a alguma situação. O André pergunta aqui, um cachorrinho com muita coceira chega a fazer feridas nas patas. Já tomou muitos medicamentos e fez muitos exames, nada aparece. O que fazer? Olha, epiderme, né? Conflito de separação. A gente precisa ver se esse animal... Outro dia eu atendi um cachorro que veio de um criador. Era uma matriz, era uma cadela, que durante 10 anos entrava no cio, ovulava, gestava e os filhotes eram vendidos. Então, esse animal, em 10 anos, quantas separações ele viveu? Mas não era só isso. Sincronicamente, a tutora tinha um conflito de separação com o marido também. Então, veja, a gente informa o conflito, faz a indicação da redação, que não o cachorro escreve, mas o tutor escreve. O que eu sei é que o tutor escreve e o cachorro melhora, é só isso, é fenomenológico. É o que importa, a resolução é a solução. E aí, e uma coisa que me veio na cabeça também, como é uma alergia nas patas, tem a ver com onde eu piso. E me veio duas possibilidades também. Primeira coisa é uma dona que gosta de limpeza. E aí o cachorro vai lá para fora, no barro, pisa no barro e vem para casa e suja o chão. E aí leva uma baita bronca e sai correndo porque ele já percebeu que a dona não gostou. Então essa relação de não poder pisar, né, num determinado lugar poderia estar nessa relação, então tem que me separar da onde eu piso, né? Ou a sensação de que eu não posso ir para onde eu quero, que é aquela relação, eu quero ir, talvez deitar num determinado lugar, eu quero ir lá para fora, mas não me deixam ir. Então eu estou separado nas patas com o lugar de onde eu quero ir. E isso a gente pode pensar no ser humano também, né? O ser humano que, às vezes, ele está morando num lugar
que ele não queria estar pisando nesse lugar, eu queria estar em outro lugar. Ou eu tive que me separar desse lugar, que é o que você falou, eu tive que me separar da mamãe. Né? A mãe teve o filhote, eu tive que sair de perto, eu não pude ficar junto com a mãe. Eu tive que morar em outro país, então eu me separei do meu país de origem, né? Eu não posso mais pisar na minha terra natal, né? Esse estar fixado. Não sei se faz sentido para vocês aí, pessoal. Total. Eu não tinha pensado nisso, mas faz total sentido. Eu pensei naqueles tutores que pegam um lencinho, depois que o cachorro vai na calçada, antes de entrar no apartamento, eles esfregam o lencinho na pata do cachorro. Sim, perfeito. Eu acho que pode ter esse padrãozinho também, faz bem sentido. Uma outra pergunta que fizeram é ansiedade em cães, medo de fogos de artifício, de ir para o pet, de ficar sozinho, ciúme das crianças, então vamos separar, né? Então, quando o animal tem medo, por exemplo, medo de fogos de artifício, medo de ir para o veterinário, o que você... Se eu atendesse um animal que o tutor dissesse, doutor, esse cachorro é muito ansioso, é muito medroso, não gosta de ficar sozinho, eu perguntaria, quem é ansioso, medroso e não gosta de ficar sozinho em casa? É a mesma pergunta para os pais de criança. É a mesma. E aí, impressionantemente, a pessoa fala, meu marido, minha filha, eu sou assim. Então, e aí eu tenho bastante dificuldade de olhar a medicina germânica do ponto de vista psíquico nos animais, através das constelações cerebrais. Sim. Né? Obviamente, você me entenderia porque por uma questão de linguagem. Sim. Mas, nessa hora, eu vou um pouco com o olhar da psicanálise e da sistêmica, né? Bom, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Então, eu convidaria a pessoa, o tutor, para se olhar, né, numa situação como essa e até buscar, Ivan, um excluído do sistema familiar que está ali sendo representado pelos sintomas que o animal está desenvolvendo. Então, ansiedade de separação, quando o cachorro destrói todo o apartamento, quando o cliente sai para trabalhar, a ansiedade não é do cachorro, é do tutor. O tutor que fica pensando nele o dia todo. O tutor que, quando criança, a mãe ia trabalhar e ficava sozinho. Então, o cachorro, permeável que é às emoções humanas, absorve essa questão e desenvolve sintomas. Perfeito. É como a mãe que deixa a criança no colégio e a criança não fica bem. O pai vai levar, a criança fica bem. Exatamente. Sim. É esse pensamento recorrente. Eu lembro que aquele fato de quando vai deixar a criança para dormir e a pessoa não consegue dormir, o pai ou a mãe não consegue dormir pensando se a criança está dormindo bem, a criança acorda. Pai, tô bem. Mãe, tô bem. Então, quanto mais o pai ou a mãe estão preocupados, mais foco e mais a criança ela gera um estímulo para mostrar que está tudo bem, está tudo tranquilo e nós estamos sossegados. Fique tranquilo, pai e mãe. Né? Então, realmente, esse medo do abandono, eu acho que faz todo sentido com o que você falou. Eu, pensando assim no contexto de fogos de artifício, me vem um pouquinho, talvez, a linhagem, né, desses animais. Dependendo os cães, eles podem vir de uma linhagem de caça. Né? Essa linhagem de caça que pode trazer no transgeracional uma informação de tiros. Porque os fogos de artifício eles têm um som parecido a um som de tiro. Nem todo animal tem medo de fogos de artifício. Não sei se estou falando besteira, Marcos. Não tinha pensado nisso. Faz todo sentido. Fora que o cão tem 4 vezes mais sensibilidade auditiva que nós. Perfeito. Então, se já tem uma fragilidade, e se já tem um processo, talvez hereditário, ou de princípio até do tutor, né? Desses receios, porque o avô foi para a guerra, né, desse tutor, ou o pai se envolveu com problemas relacionados a tiros, né? Então tem esse contexto talvez de barulho que remeta um alerta. Nem toda criança tem medo de foguete, nem todo cachorro nem tem medo de foguete, porque eu já vi vários cachorros que não se incomodam com nada. Mas então tem talvez uma fragilidade auditiva, que talvez seja esse ouvido interno, né, endodérmico, que eu tenho que pegar o bocado, eu tenho uma sensibilidade maior,
né, no ouvido, ou essa memória de um barulho parecido com o foguete, que trouxe um alerta. Ele está ligado ao transgeracional, ao inconsciente coletivo dos canídeos, talvez, que Talvez. viveu isso, né, no passado. Perfeito. Talvez tenha essa correlação. E talvez aquela linhagem de cães que não foi desse processo, não tinham essa função, né, que era de auxiliar o homem à caça, talvez não tenha tanto incômodo. Ou se não conviveram com esse ambiente, né, porque às vezes pode ter um animal que vivencia esse ambiente, às vezes, vamos pensar, sei lá, numa favela, ou em algum ambiente que teve uma revolução, que teve revoltas armadas. Então teve talvez esse medo, esse perigo, rondando essa informação, né, de barulho como um foguete, ou como um tiro, né? Perfeito. E ciúme à criança. Uma vez eu vi um vídeo, né, eu não sei se você já viu, que eles pegaram um tutor e seu animal, né, e aí davam um cachorro de pelúcia para a tutora, ou para o tutor. E esse tutor ou tutora começava a brincar com o cachorrinho de pelúcia, né? De começo, o cachorrinho ele ficava, ai, que legal, tem um outro cachorrinho, né, ali. Depois, quando a dona começava a dar atenção só para a pelúcia e não para o animal, ele começou a ficar bravo, começava a morder, começava a querer tirar do colo da dona. Então, acho que esse território ele pode acontecer também com uma criança. Entendo que sim, Ivan. E quando eu atendo animais ciumentos, eu pergunto, quem é ciumento em casa? Aí a pessoa entrega, fala, nossa, meu marido é insuportável. O cachorro tá ligado a ele, o cachorro, olha, ele não come sem a presença do meu marido, ele não dorme, o cachorro é tudo para ele, enfim, né? Então veja, Ivan, como se alinham, né? Que alinhamento é esse? Que coisa impressionante é essa relação de filho com pai freudiano que a gente levou para a veterinária. Perfeito, perfeito. E bate, né? E bate. O mais Bate. impressionante porque é só saber como perguntar que a informação ela vem na cara, né, da pessoa e do terapeuta ali. Animais com movimento involuntário, de cinesia. Tem alguma experiência? Olha, movimentos involuntários, eu pensaria num conflito de córtex motor também. A gente tem muito animais sequelados com quadros virais de encefalite por sinomose, onde o animal ele tem esses movimentos musculares, tônico-crônicos, ele tem quadros epiléticos num grau mais avançado. Eu pensaria num conflito motor, numa contenção que foi feita nesse animal no passado ou no tutor ao qual ele se Perfeito, liga. perfeito. E até os tiques, né? Você pode pensar, será que o dono não tem algum tique também? Será que não tem um movimento involuntário também, pegando esse córtex motor que acaba influenciando? Então, perfeito. Ó, a Ariane colocou assim: ouvi muitos veterinários falarem que a raça, eu não sei falar o nome dessa raça, mas é o salsicha, né? O cachorrinho que é. Como que é o nome dessa raça? Tekel. Tekel. Deckel. Tem muito problema na coluna por serem compridos. Então sofrem maus com impactos. Será? Então, eu acho que dor nas costas. Será que é porque eles têm realmente um problema genético? Não creio. Eu não creio nisso. Eu conheço um monte de Tekel que não tem problema nenhum nas costas. Vai depender da casa que ele for. Vai depender de quem que ele se liga. E se a pessoa adquire um animal desse que já tem uma questão anatômica mais alongada e tem lá uma questão de hérnia, com certeza já está ligado a uma família que tem essa questão também. Eu não acredito em nada individual mais. Eu acho que tudo tem uma ligação. Você tem uma frase também, né? Cara de um focinho. Como é que é? Cara Cara. de um focinho do outro. Pois é, né? Às vezes o dono ou aquele tutor, ele compra um animal, mas você vai ver, tem várias características parecidas, né? Até às vezes a fisionomia tem alguns padrões. Exatamente. Tem até uma pesquisa no Japão
Acho que travou. Em que o psicólogo ele fotografava o cachorro e fotografava o tutor, embaralhava, ia aleatoriamente numa praça pública e pedia para unir. Ivan, acredite se quiser, o índice de acerto é em torno de 80%, isso já foi feito várias vezes. Quem lê, inclusive, é o inconsciente do tutor, desculpa, é o inconsciente de quem está ali na praça, que de alguma forma une. E se perguntar por que une, a pessoa fala, não sei, eu acho que ele se parece. Que coisa, né? Eu falo que sempre que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar, né? A gente está colocando uma pincelada de informações aqui, mas deve ter muito mais coisas aí que fazem essa atração acontecer. A Sinara colocou diagnóstico de coração grande e água nos pulmões. Também teve desmaios. Olha, complicado. Muita coisa aí. A gente precisa ver. Se eu atendesse um animal assim, só fazendo um adendo que eu acabei de lembrar. Hoje eu atendi um animal que convulsionou ontem 2 vezes. Fui no atendimento em domicílio hoje. E a tutora está com um quadro importante de Parkinson. Veja. Agora, voltando à pergunta. Se eu atender um animal com edema pulmonar, com cardiomegalia, e que mais que ele tinha mesmo? Não me lembro. Desmaio. Desmaio. Eu vou buscar um DHS nesse tutor ou nessa família que justifique esses sintomas que o animal está apresentando. Né? Então, sempre, quando vocês verem um sintoma no animal, buscam um semelhante na casa que está tendo o mesmo quadro. E aí, através dos conflitos biológicos, das leis, você vai entender o que aconteceu com ele em termos de DHS. E a gente poderia pensar, quem sabe, assim, numa sobrecarga do tutor ou da tutora, que está vivendo uma sobrecarga, nessa incapacidade de reagir a algo, resolver algo, solucionar algo, e como se, impressão assim, estou encurralado, eu não posso nem agir, nem fugir. Então eu estou sobrecarregado com a situação, porque se eu não posso atacar ou fugir, eu paraliso, né? Então eu desmaio, como se eu não tenho saída para aquele processo que eu estou vivendo. Então entre o ataque e fuga... Também? E coletores, verdade. Então tem um abandono, tem uma sensação de desamparo. Então eu me sinto sobrecarregado, desamparado, onde eu não tenho saída a alguma situação, né? Então talvez tenha alguma relação com isso. A minha cadela faz xixi sempre que o esposo dá carinho a ela. Faz isso só com ele. Tem alguma coisa... eu perguntaria para a cliente, para a tutora, se ela se sente enciumada quando o marido acaricia o cachorro. Pode ser. Também me veio na cabeça a possibilidade de não me sentir prioridade na vida dele. Então é como se, quando enfim eu sinto que é meu, eu relaxo. Sabe? Então, como se tivesse o esfíncter interno que não é controlável, né? Então nós temos, tem um conflito que ele é pouco falado dentro da medicina germânica, que é o conflito de separação central. O conflito de separação central, ele pega principalmente conflitos de separação muito fortes que ativam a bexiga, os esfíncteres, tá? Tanto anal quanto urinário, tá? E vem de um conflito de medo de separação com o próximo, com uma pessoa muito próxima a mim. E aí, quando eu tenho esse conflito, essa pessoa ela pode ter a enurese, ela pode ter perda de urina. E isso pode acontecer quando eu entro na crise epileptóide, que é eu relaxo a situação, né? E eu tenho um pico de hiperestimulação. Nesse momento que eu relaxo, entra então um padrão de que eu não consigo controlar, né? O esfíncter, que não é controlável voluntariamente, não consigo controlar.
E além disso, eu tenho uma falta de percepção do esfíncter externo, que é o esfíncter externo é controlável. Então a gente controla o esfíncter externo. Só que eu não controlo o esfíncter interno e não sinto que a bexiga está cheia. Então é como se tem um conflito dos dois esfíncteres ao mesmo tempo. E aí eu não controlo naquele momento. Então é a sensação, a princípio, assim, eu não posso fazer sujeira porque eu perco o meu território. Então a sensação é que se o meu parceiro nunca está próximo a mim, é porque talvez eu fiz algo de errado. Então eu não posso fazer nada de errado, porque senão ele se afasta de mim. Então a vida inteira a pessoa ela fica, eu não posso fazer besteira, eu não posso fazer besteira, eu não posso fazer besteira. Ou a mínima sensação que o outro está estranho, eu já fico, eu fiz algo de errado, o que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa? Será que foi ontem? Não, ontem eu não fiz nada. Começa a buscar, sabe, o que de errado eu posso ter feito que o outro está estranho. E aí ele gera esse duplo conflito, talvez, tanto no esfíncter interno quanto no esfíncter externo. Tá? Então é uma possibilidade. Infecção no ouvido, apenas direito, e fica mordendo a parede. Então vamos colocar infecção no ouvido. Ivan, quando eu atendo infecção de ouvido, o que eu mais relaciono é briga em casa, é briga com o tutor. É o que o animal, é o bocado, né? É o que o animal, ele ouve. Então, as discussões, os relacionamentos disfuncionais, familiares, influenciam desfavoravelmente nas doenças dos animais de companhia que sofrem como se fosse um filho quando os pais brigam. Uhum. Então, quem costuma fazer da língua uma espada, adoece o ouvido do cachorro. Precisa prestar atenção no que fala. Perfeito, perfeito. Basicamente esse é o principal conflito que a gente encontra, né? Que é o que se está sendo falado ou que não está entendendo o que está sendo falado, né? E aí eu perco essa informação auditiva. Colocar aqui, a quarta lei biológica, que é a lei com relação aos micróbios, né? Se aplica aos animais, eles têm doenças virais, infecciosas, em fase de cura. Se aplica completamente, e quem diz isso muito bem é através da genialidade do Dr. Hammer. As 5 leis biológicas, segundo ele, têm ação em todos os mamíferos. Animais humanos e não humanos, desde que sejam mamíferos, eles sofrem a incidência, a ação das 5 leis biológicas. Perfeito. E é sempre um padrão. Os vírus e bactérias sempre estão dentro da gente. Eu estou até fazendo, na primeira quarta-feira desse mês, dentro do curso Origens, eu fiz uma aula sobre essa quarta lei, cientificando a quarta lei biológica, que é mostrando artigos científicos que mostram, né? Nos artigos científicos mostram que as bactérias, os vírus estão dentro da gente. Né? Muitos artigos científicos falam, tanto é da microbiota intestinal, a microbiota da pele, então eles falam que estão ali, né? Estão ali esses micro-organismos. Só que há um momento que há uma ativação deles. E esse momento da ativação está relacionado a esse ambiente. O que está acontecendo que altera esse ambiente e faz trazer o sintoma. Tanto diz Bruce Lipton, né? É o ambiente, sua besta. Não é a célula, não é ali o que está acontecendo. É o ambiente que está influenciando. Até estava com o livro dele aqui agora. Então ele fala num capítulo, né? Que é a biologia da crença. Ele tem um capítulo dele que ele fala sobre esse contexto. Abri certinho. Lá. Sincronicidade. É o ambiente. Então, esse ambiente, ele aflora ali aquela informação, né? Ele viu que não adiantava eu cuidar de uma célula, tentar observar uma célula, sem cuidar desse ambiente onde é que essa célula estava inserida. E nós é a mesma coisa, né? Não adianta a gente tratar o indivíduo, o pet, o animal, a criança, se o ambiente está contaminado. Se o ambiente continua contaminado, continua a ter uma alteração. Identificando algo no tutor, como trabalhar com o animal? Eu não trabalho com o animal, eu trabalho só com o tutor.
Eu entendo que se o tutor resolver o conflito, o animal melhora. É óbvio que eu prescrevo os meus medicamentos, especialmente da terapêutica homeopática, para amenizar, atenuar os sintomas que o animal está desenvolvendo. Faço uso até de outras terapias. Mas o conflito é do tutor, creio eu. Na maioria das vezes, tem que ir lá no tutor. Não adianta ficar no animal. Senão, é enxugar gelo. Perfeito. E perguntar também, o animal não tem DHS? Sempre estará no ambiente? Não, o animal tem DHS sim, e quem diz isso é o Dr. Hammer. Né? O animal sofre sim o DHS. E eu atendo animais que não tiveram questão com seus tutores, sofreram sim abandonos, rejeições, perdas, e por isso adoeceram. É que hoje eu entendo que o cachorro nosso não é cachorro, é filho. E por estar num contexto de família multiespécie, ele está numa condição diferente da do Dr. Hammer lá no final, década de 70, 80, 90, né? Então, e ele era médico, né? Ele entendia com outro óculos o animal, né? Perfeito. Faz muito sentido isso que você falou, do contexto de que o animal hoje ele está muito mais inserido na cama do dono, do tutor, na sala, no braço do tutor, do que antigamente, que às vezes ele ficava lá fora de casa, que ele às vezes ficava ali na lavanderia. Ele está muito mais inserido dentro, né, desse ambiente ali que está sendo vivido. Por isso que o Hammer colocava, né, que é diferente o animal na selva do que o animal na casa. Porque ele sofre muito mais as influências ali daquele ambiente. Porque na selva, o animal ele ataca, foge e vive aquilo que tem que viver da sobrevivência. Então ele sai do conflito. O animal em casa, ele não sai do conflito. Ele fica vivendo aquele ambiente ali e se intoxicando continuamente. Na selva é quadro agudo. Exato. Aqui é crônico. E é o que impera nos nossos consultórios é a doença crônica. A doença aguda não tem importância quase. É o crônico. Perfeito. Ó, a Eliana perguntou, e a necessidade do gato escolher um dos tutores para dormir na cama dele, bem próximo? É insegurança? É medo? Olha, o animal ele vai buscar aquele tutor que de alguma forma ele sente segurança. E por motivos que eu desconheça por que ele escolhe um ou outro. Essa escolha é exclusiva dele. Por quê? Não sei. Mas o animal sempre vai buscar a segurança. Se ele tem algum comportamento agressivo, o animal foge. Ele se afasta, com certeza. Olha, uma pergunta interessante da Eduarda. E quando o cachorro começa a ladrar e rosnar ao tutor? Tu já percebeu Olha, isso? já, quando eu atendo a loquacidade é gente que fala demais, né? Quando o cachorro late muito, e eu já atendi alguns casos, ou é alguém em casa que fala demais, ou é alguém que não está falando. Segundo Laura Gutman, o filho vai chorar o silêncio da mãe. Assim também é o animal. Ele é o que dá vazão ao sistema, ele é o que dá vazão a quem ele ama. Então, ou tem alguém falando demais, ou tem alguém que não está falando. Perfeito, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Então, aquela criança que grita em casa, grita com os outros, talvez tenha alguém em casa ou que não está gritando ou que está gritando demais. E aí essa criança está espelhando esse processo. A Grazi coloca assim, minha avó sempre falou que temos que ter animais de estimação para não pegar um mal olhado na criança. Com todo respeito à sua avó, eu não vejo que os animais sejam escudos a nos proteger energeticamente, magneticamente de doenças. No entanto, tem uma coisa importante. Se amanhã eu tenho um cachorro que começa a ter um câncer de próstata, uma hiperplasia prostática, no dia seguinte eu estou no urologista. Isso você pode ter certeza. E o animal não me protege, mas ele me avisa. Certa vez eu atendi uma cadela com nódulo mamário e eu vi que a ligação dela com a tutora era muito grande. Eu perguntei para ela, como é que estão os seus exames ginecológicos? Né? Ela falou, olha, estão atrasados, 2 anos. Eu falei, por gentileza, faça. Um mês e meio depois, ela apareceu no consultório com um tumor de mama no mesmo lado, um nódulo mamário, no mesmo lado da cadeia mamária da cadela. Então, veja, eles não nos protegem,
mas eles avisam. E refletem, né? É como um espelhinho ali que está mostrando aquilo que não foi olhado. Então, qual é o nome do livro? É Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes. Tá? Então, quem quiser aqui, é o volume 1, Marcos Fernandes. Olha lá, ó. Medicina Germânica Multiespécie. Aí, ó. Temos 2 livros aí para vocês verem. Vamos ver o que mais. Por que o cachorro sempre ataca apenas um dos filhotes? Olha, o animal, às vezes, a mãe especialmente, ataca um dos filhotes quando ela percebe uma malformação, um problema congênito em que ela quer ela o quer eliminar por uma questão de seleção genética. Normalmente é isso. Perfeito. E a gente vê muito também, se for vídeos assim com o mundo animal, por exemplo, de leões que atacam os filhotes que não são sua prole, né? Nós vamos atacar aquele que é de um outro leão, porque eu quero trazer uma linhagem somente minha. Nesse caso, não seria exatamente isso, mas que os animais poderiam sofrer perigo ou atrasar a sobrevivência do bando, né? Do grupo ali também poderia ter essa relação. E uma coisa interessante que é falado, e você pode me confirmar também isso, que o animal que nasce de uma cesárea, a mãe, muitas vezes, ela pode rejeitar o filhote. Não sei se você já viu isso. Já vi isso. Porque anestesiada de forma sistêmica ela está nesse momento. Nós não utilizamos a epidural para fazer a cesariana, então é uma anestesia geral, leva a inconsciência e de repente ela acorda e estão lá os filhotes dela. Normalmente ela cuida, carinha, materna, mas pode acontecer rejeição, sim. Uhum. Tem um estudioso do campo da maternidade, né, do parto humanizado, que ele fala também desse processo com mães que têm parto via cesárea ou utilização de ocitocina exógena. Porque ali no parto normal, há a liberação de ocitocina, que a ocitocina é o hormônio dos vínculos, dessa correlação. Então, no parto normal tem esse vínculo. Nós, seres humanos, quando faz uma cesárea, eu sei que nasceu de mim, né? A mulher sabe que nasceu dela, porque ela sabe que estava grávida e sabe que nasceu. Talvez uma fêmea animal, ela não tenha essa relação, né? Ela não sabe que aquele animal estava dentro da barriga dela e que veio a nascer ali, apareceu o animal do nada, tá invadindo meu território esse animal. Mas quando sabe que saiu dela, talvez é muito mais fácil esse vínculo, além da liberação da ocitocina, que vai fazer com que essa inter-relação ela facilite, né? Que possa ter esse acolhimento melhor também. Deixa eu ver o que mais aqui. E aí perguntaram como se são os animais que viveram o conflito, como trabalhar com o animal? Você falou ali, usando a homeopatia, né? Existe alguma outra forma? Se o conflito é exclusivo do animal, a grande maioria chega no consultório na fase de cura. O conflito já foi. É só dar seguimento à evolução natural do processo, intervindo o mínimo possível com medicamentos que vão trazer problemas nessa evolução. Mas não tem o que fazer. Do ponto diferente de uma pessoa que você vai conscientizá-la do conflito, por exemplo. Uhum. Além do que, se é um conflito crônico, como a gente falou, não é um conflito que já passou, né? Então, e aí se é crônico, ou alguma coisa está acontecendo no ambiente, né? E aí já não é do animal, aí a gente precisa olhar o que é nesse ambiente que está reativando constantemente, e aí não é o animal que tem que mudar, né? É esse ambiente, ou é porque as brigas continuam, tem alguém maltratando o animal continuamente, e aí sempre é possível mudar esse ambiente ou entender o que nesse ambiente está afetando esse animal. Daí para modificar, né? Exatamente, Ivan. Exatamente. A questão cai sempre no tutor. A Eliane colocou, um poodle, quando percebia que o tutor estava com glicose muito alta, fazia o cocô no quarto do tutor.
aí a família já ficava atento para levar para o hospital para ser medicado. Os avisos dos animais, né? Isso. Nos Estados Unidos, especialmente, são chamados cães de assistência ou cães de serviço. São empresas particulares que treinam animais para serem coterapeutas de pacientes epiléticos, diabéticos, autistas, que sinalizam questões que estão acontecendo de forma premonitória com o seu tutor. Perfeito. Aqui, já que os animais não têm DHS, por que você sempre ligam os sintomas dos animais ao ambiente? Animal não pode ter câncer de mama por conta do seu DHS? Na verdade... já saiu. Sim. Ivan, eu creio que não. O animal não tem problema. Quem tem problema é o dono. Eu tenho essa máxima. Uhum. Todas as doenças dos animais, ainda que eles adoeçam por conta de um DHS, eu não consigo conceber que não tenha uma influência dentro de um processo de ligação tão forte, tão estreito. Perfeito. Porque o animal vive ali a sobrevivência, né? O que importa é o momento, né? Ele não vive tanto remoendo aquilo que se passou, né? Então, se um filhote morreu, ele vai seguir em frente, entrar no cio de novo para reproduzir e ter um outro filhote, segue em frente, né? Então, quando um contexto é crônico, é uma situação que não é algo geralmente vindo do animal, é algo que está vinculado a esse ambiente, como as crianças também, né? Então, aquilo que é crônico é alguma coisa que está acontecendo que não está mudando. O que perguntaram antes se que o animal ataca o filho, mas não é o filho do animal, é o filho da tutora. É apenas um filho. Então, o animal ataca somente uma das crianças. Eu entendo, nesse caso, que tem agressividade no sistema. E o animal, ele está só somatizando o comportamento de alguém que quer ser agressivo com esse indivíduo. Um irmão, um pai, uma mãe, né? Desmistificando a sacralização do lugar que a gente coloca a mãe, né? E aí eu tenho que invocar Laura Gutman novamente, né? Perfeito. E aí uma coisa que me veio na cabeça é ir saindo das leis biológicas e indo para a lei sistêmica. O que nessa história familiar, junto com o transgeracional, porque o Haber não falava sobre o hereditário, né? Conflitos hereditários, transgeracionais. Então, pensando no contexto transgeracional, se aquele animal assumiu a posição de um filho, o que na história da família há de conflitos entre irmãos? Tá? O que houve de conflito de herança, conflito de o pai com o irmão dele, ou a mãe com o irmão, ou um filho fora do casamento que não teve o direito dentro daquela família. Então, talvez tenha um excluído. Tá? E aquele animal, ele assume esse papel, talvez, do excluído. Assume o papel daquele que foi rechaçado, daquele que foi confrontado, daquele que foi rejeitado pelo aquele homem da casa, né? Ou aquela mulher da casa, que é os pais. Então, tem essa repetição entre o vínculo, talvez, de irmãos, né? Então, como que é esse padrão? O que eu mais vejo, Ivan, é o animal entrando no lugar do aborto da tutora. Especialmente em cães em pacientes oncológicos, doenças crônicas, doenças autoimunes, quadros graves. Sempre quando eu coloco o excluído dentro do sistema novamente, o animal melhora. Perfeito. É isso aí. E aí, falando ali, né, que se o paciente vive os seus próprios DHS, eles são suscetíveis às 5 leis biológicas também, sim. Então, eles vão trazer todo esse processo. Independente se é um processo sistêmico, se é um processo hereditário, transgeracional, ou um conflito de ambiente, vai passar pelas 5 leis biológicas. Vai passar pelo conflito, né, vivido. O DHS pode não ser dele, mas pode estar captando esse DHS vindo de um outro indivíduo, porque se não é o DHS do animal, o tutor ou a tutora viveu o DHS, ou traz um transgeracional do DHS vivido de alguém. Então ele assume esse DHS de forma sistêmica ali naquele momento e passa pela segunda lei biológica.
Então, fase ativa, fase PCL, crise epileptoide, tem a proliferação tecidual ou necrose tecidual, tem o aparecimento dos micro-organismos também, com o processo de reorganização, e tudo tem um porquê. Não, e esse porquê ele está baseado também nessa premissa de que uma emoção específica, devido a uma percepção específica, gera um sintoma específico. Então, quando a gente entende que esse sintoma específico veio de uma percepção específica, a gente direciona mais fácil a palavra-chave biológica que trouxe aquela alteração. Perfeito. Já tivemos vários cachorros, pássaros, tenho 2 filhos, porém nunca nos adaptamos. As crianças adoram, acabamos doando ou viajamos e deixamos na casa de alguém e eles não voltam. E aí eu olharia de novo o sistema. Eu também. Eu também. Porque aí, quem são os filhos fora de casa, né? E eu contaria também quantos foram. Então, foram 7 animais. Quais são os 7 filhos que não foram assumidos? Quais foram os 7 filhos abortados? Quais foram, né? Foram 10 filhos, 10 animais. Quais foram os 10 animais que reviveram a situação de um histórico na família? Então, ele geralmente tem um padrão, né? A gente não vai ter um número por acaso. Essa numeração também tem uma referência a esse processo. Perfeito. Onde eu posso saber mais sobre as 5 leis que estão se referindo? Você pode se inscrever agora no intensivão da Origem, dia 26 agora de setembro, dia 2 de outubro. Acesse o link do perfil @Ivan_Bonaldo. Então vão ter várias lives, vão ter videoaulas explicando um pouco mais sobre essas informações. Dentro do grupo do Telegram, que basta acessar cursoorigens.com/telegram. Eu vou falar vários áudios ali, vou trazer vários áudios explicando um pouco mais sobre essas informações, para que vocês possam compreender um pouco mais a fundo, né, sobre essa relação do vínculo da emoção com a alteração no sintoma físico, seja dos animais, seja do ser humano, né, das crianças, que também tem essa referência nessa relação com as leis biológicas. Então, online gratuito de 26 de setembro ao dia 2 de outubro. Então, se inscreve no Instagram, @Ivan_Bonaldo, tem um link lá para você se inscrever. Tá? Também falaram que existe a microfisioterapia veterinária, que também trata os animais, que possam encontrar, então, esse conflito vivido, e também dá um estímulo para auxiliar esse processo de melhora. Perfeito. Tem vários profissionais. Dentro do Congresso das Leis Biológicas, eu trouxe algumas profissionais para falarem também, Marcos, sobre a integração, né, da microfisioterapia com as leis biológicas, e foi um sucesso. Falaram vários conflitos. Tem até lá dentro da Guarda Municipal de São Paulo, tem uma veterinária que trabalha com a microfisioterapia com esses cavalos, e ela fala que quando eles vão para enfrentes, né, enfrentar algumas situações de perigo, esses animais depois ele tem que ser trabalhado porque passaram por alguns perrengues ali, né, uns alertas. Eu atendi uma vez uma criança que ela era amazona. Ela era amazona, então ela andava a cavalo em competições. E essa amazona, ela tinha um determinado problema que era um menino, na verdade. Eu atendi uma amazona, mas eu atendi um menino também. E esse menino, ele tinha um problema que em determinados lugares, quando ele ia para a competição de laço, o cavalo travava. Então aquele cavalo travava e eles não iam para frente. Então eu tive que fazer 2 processos. O primeiro processo é trabalhar com o menino, porque ele tinha uma insegurança do julgamento, da crítica, de situações que poderiam acontecer devido a ele errar. Né? E aí tinha que ser trabalhado. E o cavalo estava nessa situação relacionada a esse menino. E também, esse cavalo, sabe quando ele travava? Quando o antigo dono dele estava no mesmo local. Olha. Então, na época, eles falavam assim, sim, o antigo dono batia nesse cavalo muito para treinar ele. E aí, quando esse menino ia para laçar, e às vezes na arquibancada, ali próximo, né, tinha esse antigo dono, esse animal travava naquele dia.
porque ele estava vinculado ainda com aquele antigo dono, de certa forma, com as agressões que ele sofria. E aí esse menino acabava não conseguindo nas competições naquele momento. Depois que a gente trabalhou esses processos, aí modificou e ele foi campeão, né, de laço depois. Olha que incrível. Inverteu. Impressionante. Sim. Então tem essas situações que o cavalo trouxe a informação, né? Mas o menino também tinha as suas desvalorizações. Então é importante também ajustar, porque nem sempre existe uma coisa só. Eu sempre falo dentro do curso ali, né? Não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Então não é porque tem um conflito que não pode ter outro também, né? E aí a gente tem que analisar esses padrões em conjunto. Tem várias perguntas aqui, Marcos. A gente não vai conseguir responder todas, então desculpa aí, pessoal. Eu não consegui responder. Vou responder mais uma aqui, né, que perguntaram. Adotei um cachorro em 2019 com quase 2 anos. Estava judiada. Hoje linda, mas tem muitos problemas de pele e problemas oculares. Tá desafiador. É uma Shih Tzu. Eu perguntaria, alguém tem problema de pele em casa? E que problema é esse? Se for uma dermatite atópica, um prurido a esclarecer, eu vou pensar em epiderme e vou pensar em separação. E aí, vou perguntar para a tutora, está acontecendo alguma coisa em casa? Você teve alguma questão no passado de separação com seus pais, com seus irmãos? Há que se olhar para tudo isso, mas que existe uma ligação entre o quadro do animal e o sistema ao qual ele está ligado, existe. Pode verificar. E qual que foi a solução que essa cachorra veio fazer, né? Por que essa cachorra veio a entrar nesse ambiente justamente nesse momento? Será que ela não é uma solução de separação? Será que com ela que às vezes essa tutora não resolve uma separação com alguém? Talvez, agora eu tenho alguém por mim. Agora eu tenho alguém aqui comigo. Então eu tenho alguém para tocar. Eu tenho alguém que eu posso fazer um carinho. Né? Porque talvez houve alguém que foi embora. Talvez um filho que saiu de casa. E aí eu me separei desse filho. Tá? Eu tive uma separação com o parceiro. E agora eu tenho alguém para substituir. Só que às vezes esse processo ainda não está totalmente resolvido, né? Porque às vezes o filho vem e vai. Aquela situação com o parceiro não está resolvida ainda. A pandemia surgiu, e as pessoas se afastaram, tive separações. Então, esse conjunto de coisas. Quanto DHS, esse sistema não sofre, né? E o animal é o ponto cego do espelho. Ele reflete o nosso inconsciente, né? E o inconsciente familiar. A missão dele é nos ajudar, desde que a gente reconheça que o sintoma dele faz parte da nossa história também. Perfeito. Ô Marcos, tu tem quantas horas de rádio para a gente conseguir falar tudo que a gente precisava falar? Meu Deus do céu, né? Quanta de um mês. Coisa! O papo vai indo, já vi, ele passou a hora, um tempo ali, misericórdia, né? Quanta informação legal, né? Espero que todos vocês tenham gostado dessas informações. Foi um papo muito legal, foi fluido, foi tranquilo e muita informação foi vindo, né? Que a gente consegue conectar com as informações, não só dos pets, não só dessa vivência tutor animal, mas vivência ser humano também, entre essas relações familiares, entre esse grupo familiar, multiespécie ou não, mas que traz uma grande influência aí para todos que estão vivendo essas situações. E, de novo, quero convidar vocês, ali do dia 26 agora, ali 26 de setembro, a dia 2 de outubro vai ter, então, esse intensivão da Origem, com várias lives, videoaulas disponíveis para os inscritos. Basta acessar o link do @Ivan_Bonaldo para vocês se inscreverem, coloca o seu e-mail lá, confirma, que tem pessoas que não confirmam e daí não recebem, né? Então, clica lá que eu quero receber os e-mails com as informações e você vai receber todos os e-mails dessas lives, desses conteúdos. E deixa aí, Marcos, conta aí aonde que as pessoas podem te encontrar para saber mais informações sobre você, dos teus cursos também, né, que você disponibiliza. Ivan, quero agradecer, mandar um abraço a você, extensivo a todos os seus alunos
e a todas as pessoas que te seguem na tua página, no Insta, no YouTube. Bom, eu estou aqui no Instagram, oficial, @oficial, Dr. Marcos Fernandes, e também tenho cursos no Hotmart de medicina germânica multiespécie ou de constelação familiar multiespécie, e é um prazer estar aqui, muito grato. Quero aqui agradecer você ter escrito o prefácio do meu livro, eu sou muito honrado por isso, parabenizo você e o seu curso Origem, e indico para todas as pessoas que eu conheço que me pedem uma referência de curso dessa área, né? Ainda que não seja exclusivamente da medicina germânica, mas que fala das 5 leis de uma forma muito objetiva, eu recomendo seu curso. Parabéns. Muito obrigado, Marcos. De novo, muito obrigado por me convidar para escrever o prefácio, né, do livro Medicina Germânica Multiespécie. Foi um prazer enorme ler, escrever, e espero que todos gostem aí. Quem quiser, segue aí o Marcos, para que vocês possam também pedir para ele lá, vai lá no perfil lá no pessoal ali, né, e conversa ali, pede o livro para ele, ele vai ter um prazer de mandar para vocês, que é muito interessante para vocês entenderem essa correlação. E eu aguardo vocês aí numa outra live, num outro momento, e futuramente fazemos uma outra live aí com o Marcos também, que todo mundo está pedindo aí, gostou dessas informações. Então eu já deixo o convite aqui para um outro momento a gente se encontrar, Marcos. Quando quiser, só marcar. Um grande abraço a todos e obrigado, até a próxima. Tchau. Obrigado.